Olá, pessoal! Com muita alegria, professor Geraldo dirigindo-se a você novamente após o nosso recesso de julho, na certeza de que pudemos repor as nossas energias. Antes de dar início à aula de hoje, terminada a hidrostática, a partir de agora até o final do ano, o nosso assunto será a ótica, o estudo da luz. Eu gostaria antecipadamente de externar o meu forte abraço e o meu agradecimento às mais diversas unidades do Positivo que me ouvem, não apenas aqueles de Curitiba, com os quais temos uma convivência mais direta, mas de um modo muito especial também as unidades de outras cidades. Tenho recebido manifestações muito simpáticas, inclusive sugestões para que a gente incremente as experiências feitas aqui no laboratório. Gostaria que soubessem que estamos atentos e sempre que for conveniente, didaticamente, nós faremos essas experiências. Nessa semana, as nossas aulas síncrona e assíncrona seguem uma lógica um pouquinho diferente da habitual, né? Na aula síncrona, nós temos o costume de fazer exercícios, mas como estamos começando uma matéria nova, fica inviável que a aula seja apenas a base de exercícios. Então, a introdução à ótica está sendo feita em partes, totalmente independentes. Uma parte na aula síncrona e outra agora, tá? Eu falarei nesta aula dos princípios da ótica geométrica e na aula síncrona nós falaremos dos conceitos básicos da ótica. Você pode assisti-las na ordem que bem entender. Ótica é a ciência que estuda a luz. Então, a aula de hoje será para entendermos os princípios da ótica, aquelas considerações que se faz, que se supõem verdadeiras, ainda que para elas não se encontre uma demonstração, como são também os postulados da matemática, e sobre as quais, então, o nosso conhecimento vai ser construído. Como abertura, veja uma simples imagem onde várias das conceituações feitas nessas primeiras aulas estão presentes. Para quem já assistiu à aula síncrona, nós vemos nessa figura uma fonte primária de luz, uma lâmpada, fontes secundárias refletindo a luz que recebem de uma fonte primária, um feixe divergente, um feixe paralelo, talvez proveniente do Sol, uma lupa que faz concentrar os raios, transformando esse feixe paralelo em feixe convergente. Os raios de luz, então, convergem para um ponto que será chamado futuramente de foco dessa lente. Vemos também objetos com cores diferentes. Vamos também entender nessa abertura o porquê dessas cores. Isso não será tratado nesta aula, repito, mas sim na aula síncrona. Nós vamos ver a razão de alguns objetos parecerem vermelhos aos nossos olhos, outros azuis, outros preto, outro branco. Enfim, as cores é assunto também para a outra aula. Vejamos então quais são esses princípios, essas afirmações que se supõem verdadeiras, claro que elas devem ser comprovadas pela experiência, e sobre as quais o nosso estudo da ótica geométrica particularmente se assenta. Na aula síncrona, nós estamos classificando, definindo e classificando a ótica. Então, a ótica se classifica em geométrica, ótica física, ótica fisiológica. Do que tratam exatamente essas partes da ótica, você verá na outra aula. Eu vou me restringir à ótica geométrica. Na ótica geométrica, nós estudamos a propagação da luz, mas não nos preocupamos com a natureza da luz. Não interessa hoje, ou pelo menos nesse encontro, o que exatamente a luz é. Se é onda ou se é matéria, enfim, a dualidade onda-partícula que tanto se fala atualmente. Não importa, a gente sabe que existe luz, né? Nós recebemos a luz que nos vem do Sol, da Lua, das estrelas, das lâmpadas, das velas. Sabemos como a luz se comporta ao mudar de um meio transparente para outro, sabemos como ela se comporta na reflexão, tanto através de espelhos planos quanto esféricos, e tudo isso nós queremos estudar exatamente como é esse comportamento da luz ao se propagar. Para que esse estudo seja possível, é preciso fundamentarmos a nossa ciência em certos princípios. Os livros hoje em dia costumam citar 3 princípios. Tá? Antigamente citava-se um 4º princípio, hoje em dia ainda mencionado discretamente lá no capítulo sobre refração da luz, que vai ser tratado aqui no mês de outubro. Mas o 4º princípio
eu me sentirei mais confortável se puder fazer uma menção a ele já neste início, e eu farei ainda nessa apresentação. Então vamos ver quais são os princípios da ótica geométrica. O primeiro é o princípio da propagação retilínea da luz. Afirma-se que nos meios homogêneos, transparentes e isotrópicos, já explico melhor o que é isso, a luz se propaga em linha reta. Há evidências de que isso ocorra. Uma delas é a formação de sombra. Repare, essa imagem comprova isso. Um gato caminhando sobre o muro, uma pessoa com uma lanterna, é noite, iluminando o gato, e na parede a gente vê um objeto parecido com o gato, ampliado, a que damos o nome de sombra. Essa região mais escura é uma região, então, que não estaria recebendo a luz da lanterna, justamente pelo fato de o gato ser opaco à luz visível. Mas você concorda que esse formato do gato só se pode ver da mesma forma na parede, ou pelo menos semelhante ao que é realmente, porque a luz se propaga em linha reta? Se a luz pudesse fazer curva, toda a parede ficaria iluminada, não é verdade? Então, vemos aqui que esse princípio deve traduzir uma verdade. Se a luz não se propagasse em linha reta, não haveria sombra. Então vamos ver de maneira mais formal agora qual é o enunciado, quais são as evidências e quais são também as aplicações, as utilidades desse primeiro princípio. O princípio da propagação retilínea da luz, então, tem esse enunciado. Nos meios homogêneos, isotrópicos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Nós vamos aceitar, sem qualquer demonstração, que assim deva ser. Explicando, o que é um meio homogêneo, professor? Um meio se diz homogêneo, aquele meio por onde a luz vai se propagar, ele é homogêneo se ele tiver as mesmas características ao longo de toda a sua extensão. Como é a água limpa, como é o ar atmosférico, como é o vidro comum, não é? Ele deve ter a mesma transparência, deve ter homogeneidade. Transparente para que permita a passagem da luz. E isotrópico, não se preocupe muito com esse termo, significa que o comportamento da luz ao se propagar é o mesmo em todas as direções que você puder imaginar. Esse termo diz respeito a isso. Então, sob tais condições, a luz se propaga em linha reta. Evidências disso, talvez a principal evidência seja a formação da sombra, como nós acabamos de observar na imagem do gato sobre o muro. Observe esse primeiro desenho. Nós vemos uma fonte pontiforme, uma fonte pequena, uma pequena vela dentro de uma grande sala, ou mesmo uma pequena lâmpada de filamento. A uma certa distância vemos um objeto opaco que vai produzir no anteparo o que se chama de sombra projetada. Ao se ligar a fonte pontiforme com os extremos desse objeto opaco, observa-se no anteparo uma região de formato semelhante ao do corpo opaco que não recebe luz. Dá-se a isso o nome de sombra, enquanto que o restante do anteparo, dessa parede, está iluminado. Se a luz não se propagasse em linha reta, não haveria sombra. Eu peço que você guarde a informação, que fique evidente nessa figura, que uma fonte pontiforme produz sombra, apenas sombra. Ela não produz penumbra. Penumbra, o outro desenho esclarece o que é uma região parcialmente iluminada e que só ocorre penumbra se a fonte for extensa, quer dizer, não for um ponto apenas, uma lâmpada, tá, de comprimento grande. Eu não diria uma lâmpada de filamento, pode até ser, como essa figura sugere, mas melhor ainda seria se fossem essas lâmpadas de luz fria, de 1 metro, 1,5 metro, às vezes 2 metros, que iluminam as grandes salas. Se a uma certa distância, então, de uma fonte extensa, você colocar um objeto opaco e ligar o ponto mais alto e o ponto mais baixo da fonte extensa com o ponto mais alto e o ponto mais baixo desse objeto opaco, que aqui tem a forma de disco, você verá no anteparo uma região que não recebe luz de forma alguma, então é a região de sombra, mas haverá também uma coroa circular, observe, na parede, que recebe luz de parte da fonte, mas não de outra parte. Então esta é uma região parcialmente iluminada. Dá-se a isso o nome de região de penumbra. Está claro para você? Nem todos conhecem esse termo. Penumbra significa quase sombra ao pé da letra. É uma região que recebe luz, mas não muita. Dizem os casais apaixonados que a penumbra é aquele lugar onde é bom de namorar.
Ok? Não haveria penumbra, não haveria sombra se a luz não se propagasse em linha reta. Beleza? Gente, desculpem, eu sou bastante emotivo. Uma outra evidência de que a luz se propaga em linha reta, para mim, fica clara quando eu escuto aquela música do Rei, do Roberto Carlos, O Portão, não é? Fala de um homem que abandonou a família, abandonou a esposa por alguma razão, correta ou não, mas ele se arrepende e volta para casa. Então, Roberto Carlos cantava assim. Se você não conhece, ouça, procure entender a letra dessa música, ela é realmente bastante, nos toca profundamente. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei e entrei. Ele voltou para casa, foi abrindo a porta devagar, de certo com medo de não ser recebido bem pela sua esposa, que provavelmente o aguardava. Ele deixou a luz entrar primeiro. Isso sugere que a luz vem de fora. E ao abrir a porta e olhar para o chão, vai ser possível ver claramente uma região escura, uma região de sombra, e uma região iluminada, e a fronteira entre elas claramente uma linha reta. Isso não ocorreria se a luz não se propagasse em linha reta. Claro que essas duas figuras também sugerem os eclipses do Sol e da Lua, é ou não é? Na segunda figura você tem meio-dia na Terra, que seria o anteparo, o Sol a pino, e a Lua, que orbita ao redor da Terra, de repente, de tempos em tempos isso ocorre, se interpõe entre o Sol e a Terra. E a sombra da Lua se projeta sobre a Terra em pleno meio-dia. Se o céu estiver limpo, é possível ver as estrelas. Nessa região de sombra, o eclipse do Sol seria total. E na região de penumbra, que tem uma área bem maior, é claro, são as cidades, os continentes, os países que recebem a penumbra e, portanto, observam o eclipse parcial do Sol. Enquanto que a outra figura poderia representar o eclipse da Lua, não é? No meio está a Terra, aqui o Sol, para nós é noite, nós estamos no lado escuro, o Sol manda a sua luz para a Lua, ela reflete e nós a vemos. E de tempos em tempos, a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, não é? E neste momento nós deixamos de ver a Lua. Isso ocorre perto da meia-noite, em noite de lua cheia. Então, os eclipses nada mais são do que situações de sombra. Os eclipses ocorrem por causa da sombra que a Lua projeta sobre a Terra, no caso do eclipse do Sol, ou no caso do eclipse da Lua, a sombra que a própria Terra projeta sobre a Lua. Não haveria eclipse se a luz não se propagasse em linha reta. Então são argumentos que devem, nessa altura, tê-lo convencido. É verdade, a luz se propaga em linha reta. O homem sabe se aproveitar dessas constatações. E já há muito tempo, a partir do princípio da propagação retilínea da luz, uma das principais aplicações, sem dúvida, é a máquina fotográfica. Uma daquelas antigas, tem uma pequena abertura, o diafragma, e lá atrás o negativo, onde a foto onde a imagem fica gravada, ela fica, nessas máquinas antigas, toda invertida. Você já viu o negativo de fotografia das máquinas mais antigas? Pois é, por que será que a imagem lá aparece invertida? E o que tem isso a ver com propagação retilínea da luz? É isso aí. A máquina fotográfica tem a ver com o fato de que a luz se propaga em linha reta. Foi no século XVII que um estudioso chamado Niepce Nicéphore construiu a primeira máquina fotográfica, a câmara escura de orifício, uma máquina fotográfica rudimentar. Veja como é a câmara escura e veja o que tem a formação da imagem que ela proporciona a ver com o princípio da propagação retilínea da luz. É uma caixa escura com todas as faces opacas. Numa das faces há uma pequena abertura, um orifício, e a face oposta ao orifício é fechada, é tampada, enfim, com meio translúcido, papel vegetal, papel manteiga. Vai ser possível, se o observador estiver à direita dessa caixa, ver aquela vela que funciona como objeto invertida. Repare que isso ocorre porque a luz se propagou em linha reta e passou através do orifício. É por isso
que no negativo as coisas sigam ao contrário. E essa outra figura com a árvore também mostra a mesma coisa e talvez esclareça também o porquê de haver a troca do lado direito pelo lado esquerdo. Mas depois, feita a revelação, claro que isto é compensado. Surgem nesta figura triângulos semelhantes, onde nós podemos aplicar os nossos conhecimentos de geometria. Um objeto de altura O, poderia ser uma vela, uma lâmpada, ou de repente uma pessoa, um edifício, por que não? A imagem formada lá no fundo da câmara tem altura I, nós chamamos de P a distância do objeto até o orifício, e chamamos de P' a distância da imagem até o orifício. Formam-se assim dois triângulos claramente semelhantes, não é? Por terem dois ângulos congruentes por serem opostos pelo vértice, e os outros pares de ângulos 2 a 2 congruentes também, por serem alternos internos, diria o Fernando, diria o Dirceu, diria o Cláudio, diriam os professores, o Marciano, os professores de matemática. A semelhança desses dois triângulos, então, permite-nos escrever I está para O. Eu estou assim dividindo a base do triângulo pequeno pela base do triângulo grande nesse desenho, assim como P' está para P, eu estou agora dividindo a altura do pequeno pela altura do grande. Tá? Muita gente decora, tem até macetinho, professores de cursinho de São Paulo falam para os seus alunos, provavelmente o professor corintiano, São Paulino, dizia: o Palmeiras perdeu, para zoar com os palmeirenses, e assim, alguns vaiam, outros aplaudem, mas o fato é que a galera acaba guardando a fórmula. E o Palmeiras perdeu. Eu tenho um amigo, vocês vão conhecê-lo em breve, o professor Marcel, professor de física do terceirão, né? Paranista roxo, sofredor também. Ele vive falando e o Paraná perdeu, lamentando-se, né? Tomara que esse ano seja diferente, eles consigam subir, é o que nós torcemos. Ok? Então, câmara escura de orifício. Você acabou de aprender uma formulazinha. Já dá para desconfiar do que vem por aí. Cálculo. A nossa matéria é ótica geométrica, gente. Então não é só ótica, não é só luz, é geometria também. Semelhança, Pitágoras, soma dos ângulos dos polígonos, dos triângulos, dos polígonos em geral, tudo isso rola e rola demais. Sem a matemática, a física ficaria manca. Então já já estaremos fazendo exercícios sobre isso. Eu só não faço agora, porque eu quero primeiro finalizar com vocês a parte teórica, apresentando também o segundo e o terceiro princípio da ótica geométrica. Daí partiremos para os exercícios e assim também, por favor, não deixe de fazer as atividades, né, que habitualmente a gente programa, inclusive hoje, com exercícios estrategicamente escolhidos lá do modular, brevemente. Essa é outra solicitação que eu tenho recebido demais. Podem se manifestar, é claro. Eu vou atendê-los sempre que for possível. Também sou fã de listas especiais de exercícios. Aquelas listas com exercícios assim, às vezes de nível um pouco mais elevado. Tem gente que gosta disso. Nem todos, é claro, infelizmente. Mas também vou atendê-los. Enquanto isso, vá se manifestando, tá? E eu vou me sensibilizando e na medida da conveniência didática, é claro, você terá. Ok? Mas vamos terminar primeiro a teoria para depois fazer os exercícios. Câmara escura, princípio da propagação retilínea, então, está esclarecido. O segundo princípio da ótica é o princípio da independência dos raios de luz. Ele afirma que quando dois ou mais raios de luz se cruzam, seguem em sua propagação, cada um independente da existência dos outros. O que ele quer dizer com isso? Imagine um grande teatro, onde dois artistas fazem as suas apresentações. Primeiro, luzes apagadas, abrem-se as cortinas, a plateia aguardando o início do espetáculo. Acende-se um spot, uma fonte luminosa lá no fundo do teatro que ilumina a moça. E a moça faz a sua apresentação, a sua fala, a sua dança, a sua performance, seja o que for. A outra luz, por enquanto, apagada. Apaga-se a luz que ilumina a moça, quem sabe amarela, se for fonte de luz amarela, e ilumina-se agora o rapaz, que também faz a sua performance com a outra luz desligada, ambos fartamente iluminados. Eu pergunto a você, se de repente os dois se apresentarem, falarem, se exibirem simultaneamente e as duas fontes de luz forem ligadas e elas, naquela fumacinha que a gente tem dentro do teatro, percebermos que esses feixes de luz se cruzam, será que os artistas serão iluminados tanto quanto antes ou será que o cruzamento dos raios luminosos provoca algum tipo de ganho ou de perda de luminosidade? No local, esclarecendo então, onde há o encontro, existe o fenômeno sim da interferência. Aí pode ocorrer
uma luminosidade mais intensa se a interferência for construtiva ou até escuridão se for interferência destrutiva. Mas a interferência é um fenômeno local. Depois que os raios se cruzam, eles seguem, cada um independente dos outros. A experiência provará que esses artistas continuarão tão bem iluminados quanto antes, porque esses raios são independentes. A outra figura ratifica isso. Dentro de um meio transparente, de um fio, poderia ser, vamos ver mais tarde, uma fibra ótica, dois raios luminosos, um de cor vermelha e outro de cor azul, foram emitidos numa extremidade e sofrerão múltiplas reflexões totais internas. Essa é uma reflexão especial, tá? Apesar de ser um meio transparente e o meio externo, em geral, também é o ar, ocorre reflexão dentro da fibra, uma reflexão especial, uma reflexão total, onde não há perda de energia. Esses raios podem até se cruzar, frequentemente se cruzam no interior da fibra, mas eles sairão com a mesma intensidade com que chegaram, e separadamente o azul e o vermelho. Por quê? Porque os raios são independentes. Isso é o que diz, então, o princípio da independência da luz. Os raios se cruzam e depois seguem como se jamais tivessem se encontrado. Nada de diferente ocorre. É importante saber disso. Em algum momento da ótica, a gente faz construção de imagens, explica certos fenômenos, e aí o argumento precisa ser conforme reza o primeiro, o segundo ou o terceiro princípio. O quarto, não existe um quarto, eu já falarei dele também. Vamos ver o que diz o terceiro princípio da ótica geométrica, o chamado princípio da reversibilidade da luz. O caminho seguido pela luz não se altera ao se inverter o sentido de sua propagação. Isso também nós percebemos várias vezes nas nossas vidas. Primeiramente, observem essa figura embaixo à direita. Poderia ser um taxista ou um motorista de aplicativo. O passageiro se acomoda no banco de trás, um rapaz de boné, quem sabe facebookeando, zapeando, e o motorista, sentindo-se na necessidade de deixar o rapaz à vontade, querendo ser simpático, começa a conversar. Fala sobre futebol, fala sobre política, fala sobre o tempo, aquele papo de motorista de táxi. E para ser ainda mais simpático, embora tendo de prestar atenção ao trânsito, ele consegue olhar no espelho panorâmico e ver os olhos do rapaz. E desta forma, se você já fez essa experiência, a sensação que você tem é de que as pessoas estão se falando frente a frente. Por que isso, professor? Porque o raio de luz que sai do olho ou dos olhos do motorista bate no espelho e chega aos olhos do passageiro no mesmo caminho que os raios de luz que saem dos olhos do passageiro seguem até o espelho, se refletem e chegam aos olhos do motorista. É isso que se quer dizer quando se fala que o caminho seguido pela luz é o mesmo quando o sentido da sua propagação se inverte. Um efeito semelhante a essa mamãe, essas duas figuras traduzem a mesma situação, consegue ver o seu bebê que está lá sorrindo porque vê a mamãe como se estivesse olhando de frente para ele, embora ele esteja com toda a segurança no banco de trás. Desta forma, a mãe consegue monitorar o bebê e, ao mesmo tempo, não perder a necessária atenção ao trânsito. Essa outra figura mostra uma lente convergente e uma lupa. Eu confesso, um dia, quando era criança, meu pai tinha uma lente dessas na mesa do seu escritório. Ainda vou lhe explicar que ela serve para ler bula de remédio. É uma lente de aumento. Tá? Quando nós a posicionamos adequadamente e ela recebe a luz solar, esses raios convergem para um ponto que será chamado foco. Eu várias vezes usei lupa desta forma para pôr fogo em papel e, confesso, até para matar formiga. No dia do juízo final serei provavelmente severamente castigado por isso. Muita formiga já morreu queimada desta forma. Se você usasse a mesma lupa à noite numa sala escura e no foco colocasse uma lâmpada de filamento, este feixe, que a princípio era paralelo, se tornou convergente, agora de divergente passa a ser paralelo, e assim você pode construir o quê? Um spot para usar um teatro, farol de automóvel, embora em geral não seja esse o princípio, é mais de espelho, né? Côncavo, mas seria possível transformar um feixe divergente em paralelo. Veja que o caminho seguido pela luz nesse segundo caso segue a mesma trajetória adiante, só que em sentido contrário. Há uma regra que manda que nos dois casos a luz siga o mesmo caminho. Esse é o princípio da reversibilidade. Você guardou? Eu um dia ouvi isso, nunca mais esqueci na minha vida.
Quais são os 3 clássicos princípios da ótica? Princípio da propagação retilínea, princípio da independência e princípio da reversibilidade. Agora, gente, eu falarei do 4º princípio por alto, não vou entrar em muitos detalhes, mas gostaria que soubessem que existe. É o princípio de Fermat, citado mais nos livros antigos. Hoje em dia, os livros modernos até citam, mas lá no capítulo que nós vamos ter em outubro, quando estudarmos a refração. Eu, no entanto, tenho experiência para saber que se a informação for dada já prepara o terreno para mais tarde. Veja o que diz, então, o 4º princípio da ótica, também conhecido como princípio de Fermat ou princípio do tempo mínimo. Ao se propagar entre 2 pontos, a luz segue o caminho que lhe permite fazer o percurso no menor tempo. Eu te pergunto, quando eu quero me dirigir de um ponto a outro e quero me dirigir no menor tempo possível, será que é sempre inteligente seguir a linha reta? Eu aqui vou pedir que você imagine que no ponto A existe uma fonte luminosa e que essa luz deve chegar no ponto B. Na parte de cima existe, por exemplo, ar, um meio transparente, e embaixo água, outro meio transparente, mas um meio onde a velocidade da luz é menor, embaixo. A água oferece mais, digamos, dificuldade à passagem da luz. Futuramente diremos que a água é mais refringente do que o ar. Será que a luz vai seguir o caminho reto de A para B? Isso tem lógica. A menor distância entre 2 pontos é a linha reta, mas se eu quiser seguir de um ponto para outro no menor tempo possível, será que eu devo seguir a linha reta? Nem na nossa vida é assim. Imagine que você que está aí tranquilo na sua casa, como requer esses tempos de pandemia, queira de repente ir até a escola, precise. Ou até o supermercado, que seja, para fazer alguma compra. Você seguirá a linha reta? No meio do caminho você encontrará paredes, automóveis, árvores, edifícios. Você vai quebrando o que você achar pela frente para seguir a linha reta? Até pode, mas você vai perder mais tempo do que se você desviar os obstáculos e seguir uma trajetória raramente reta até chegar no menor tempo possível no seu destino. Nessa figura eu peço que você imagine então que no meio de cima a velocidade da luz seja maior do que no meio de baixo. Eu tentarei te convencer que o caminho seguido pela luz, que permite que ela faça esse percurso como reza o princípio no menor tempo, é esse caminho número 3 quebrado. Qual é a vantagem do caminho 3 sobre o caminho 1? Veja bem, o Fermat, desconfiado que a luz tivesse esse comportamento, Pierre Fermat, físico francês, ele fez a experiência com um rato. Deixou o rato num canto de uma sala e um cheiroso pedaço de queijo no canto oposto. Na parte de baixo ele pincelou cola, colocou pedregulhos, obstáculos, enfim, onde a velocidade do rato seria então menor do que em cima. Depois de deixar o rato preso com água, mas sem comida por 3 dias, e o rato sentindo o cheiro do queijo, ele foi solto. Na primeira vez ele seguiu reto até o queijo, estava com muita fome. Esse rato foi submetido à mesma experiência várias vezes, foi sempre seguindo o caminho reto, mas à medida que ele foi ganhando experiência, ele preferiu seguir pelo caminho quebrado 3. Embora mais longo, o caminho 3 permite que esse percurso seja feito em menor tempo, porque, veja bem, pelo caminho número 3, é verdade que no trecho de cima o rato percorre uma distância maior do que no trecho de baixo. Ele perde tempo aqui em cima pelo caminho 3 em relação a 1. Mas no meio de baixo, você concorda que essa distância que ele percorre pelo caminho 3 é menor do que pelo caminho 1, então aqui ele ganha tempo. É possível provar, com recursos do cálculo integral diferencial, coisa da matemática superior, que o que ele ganha de tempo no trecho de baixo compensa, é mais do que ele perde pelo trecho de cima. Por isso que a luz se desvia quando vem do ar para a água. Ela tem esse comportamento. Você diria, mas professor, então quer dizer que o macete é o rato andar o mínimo possível no caminho onde ele é menos veloz? Então por que ele não vai na perpendicular? Por esse caminho 2 aqui, ele faria uma distância ainda menor pelo caminho de baixo. De fato, ganharia tempo por aqui, por baixo, mas o que ele perde de tempo por ter de andar a mais no trecho de cima não compensa. Acredite, dá para provar. A luz, portanto, segue o caminho ao se propagar entre 2 pontos que lhe permita fazer o percurso no menor tempo. Futuramente você vai ver que a partir desse princípio é possível demonstrar a lei de Snell-Descartes, que vai ser a nossa informação mais importante no mês de outubro.
Vamos então finalizar essa nossa primeira aula com 2 exercícios sobre propagação retilínea da luz. Depois você terá também, claro, no questionário, nas atividades, nas avaliações, a oportunidade de trabalhar ainda mais com isso. Vamos lá. Primeiro exercício, numa câmara escura de orifício, a imagem de um prédio se forma com altura de 5 centímetros. É o tal do I, né? A imagem. Se a distância do prédio à câmara aumentar em 100 metros, quer dizer, ela era P, agora vai aumentar mais 100 metros, eu vou me afastar da câmara, claro que a imagem fica menor, ela diminui em 1 centímetro. Se era 5 e passa a diminuir 1, ela passa a ter 4 centímetros, concorda? Qual a distância entre o prédio e a câmara na primeira posição? Gente, esse exercício está no material de vocês, tá? Deve ser o exercício da página 12, exercício de número 4, se não me falha a memória. Eu tenho material modular aqui, já vou confirmar. Estou assim facilitando, fazendo uma parte da lição para casa. Exatamente, página 12, exercício número 4. Os vizinhos eu estou propondo nas atividades. Então nós vimos que na câmara escura de orifício vale a relação I o Paraná perdeu I sobre O igual a P' sobre P. No primeiro momento, a imagem tinha 5 centímetros, O é a altura do prédio, não sei quanto vale, P' é a espessura da câmara, nada foi dito a respeito, sobre P, que é o que eu quero saber, né? A distância entre o prédio e a câmara. Multiplicando em cruz, eu tenho O' igual a 5P, e parece complicado esse problema, professor. Aqui tem uma equação com 3 incógnitas, eu não sei o O, não sei o P', não sei o P. Pois é. Mas não desanime. Na segunda foto que você tirou, você se afastou 100 metros. Isso é o P da fórmula, passou a ser P mais 100. O O ainda é o mesmo prédio. O P' ainda é o mesmo, é a mesma câmara. Mas a imagem diminuiu 1, era 5, então agora é 4. Então em I sobre O igual a P' sobre P, fica 4 sobre O igual a P', agora sobre P mais 100. Multiplicando em cruz, produto dos meios, O' igual ao produto dos extremos, 4 vezes P mais 100. Essas equações que eu aqui chamei de 1 e de 2 podem ser comparadas, os primeiros membros são iguais, O', então os segundos membros também são iguais, ficando por isso 5P igual a 4, que multiplica P mais 100. 5P menos 4P dá P igual a 400. Essa foto, portanto, foi tirada de 400 metros de distância. No fundo, é semelhança de triângulos, tá? Se preferir, decore como se fosse uma fórmula, mas o que está por trás disso é semelhança. E mais um exercício agora sobre sombra, também do nosso modular, será o exercício número 6, por sinal o último lá da página 12. Uma placa retangular de madeira, de dimensões 40 por 25 centímetros, aqui eu coloco 0,4, 0,25, já transformando em metros. Através de um fio que passa pelo baricentro, é presa ao teto de uma sala, permanecendo horizontalmente a 2 metros do assoalho e a 1 metro do teto. Bem junto ao fio há uma lâmpada cujo filamento tem dimensões desprezíveis. Isso é uma fonte pontiforme, uma fonte pontual. A área da sombra projetada no assoalho. Haverá sombra retangular no assoalho, como aquele gato na uma das imagens da aula. A área de um retângulo, base vezes altura, x vezes y. Como é que eu vou calcular? Os professores de matemática diriam que aqui se formam duas pirâmides. Uma pirâmide menor e outra maior. E aqui também é possível encontrar argumentos relacionados com semelhança de figuras geométricas que nos permitem escrever x, essa base de um dos lados aí dessa face lateral dessa pirâmide, está para 0,4 na pirâmide menor, assim como a altura da maior, que são 3 metros, certo? 2 mais 1 está para a altura de menor. Não é? X está para 0,4, assim como 3 está para 1. Elementos homólogos guardam uma razão constante. 0,4 vezes 3 dá 1,2 metros para o x. De maneira semelhante, você calcula o y. Trabalhando agora com a outra face lateral, você pode escrever y está para 0,25, base está para base, assim como a altura 3 para a maior está para 1, que é a altura da menor. 0,25 vezes 3 dá 0,75. E a área do retângulo, base vezes altura, ficará, portanto, 1,2 vezes 0,75, isso dá 0,90 metros quadrados, letra A. Prepare-se, isso é quase oitava série, né? Uma proporção, uma regrinha de 3. Mas a principal dificuldade desses dois exercícios é, repare, a figura foi eu que fiz. O enunciado não traz figura.
Então, ter a capacidade de interpretar e fazer um esboço de um desenho é uma habilidade a ser desenvolvida. Nem todo mundo nasceu com isso. É preciso perceber, né, como se faz isso. Isso a gente só vai conseguir através de exercícios. Gente, eu fiquei muito feliz nesse recesso ao receber manifestações muito simpáticas de vocês, em especial de algumas pessoas que eu vou citar em seguida. Outros eu não citarei, até porque eu não tenho certeza exatamente da fonte. É muita gente agradecendo pelas aulas, por esse esforço, indubitavelmente, que nós estamos fazendo para que a informação chegue até você. E eu não poderia deixar de registrar o meu agradecimento aos alunos do professor Jonatas, do Master, lá de Ponta Grossa, também aos alunos que estão sob os cuidados do professor Luciano, lá do Auer, em particular o Samuel Chagas, que eu vim a conhecer remotamente. Então agradeço muito pelas manifestações simpáticas que vocês fizeram. Também estamos abertos, é claro, a críticas. Nós apreciamos muito ouvir como vocês estão recebendo as nossas aulas. Então isso vai ficar agora registrado. O meu forte abraço ao pessoal da Ângelo, ao pessoal do Ambiental, do Batel, do Boa Vista, do Auer, professor Luciano, comanda lá, Samuel Chagas, pessoal do Master de Ponta Grossa, alunos do professor Jonatas, tá? Enviaram várias manifestações a respeito. Eu não poderia esquecer do Semeador de Foz e do Posiville, da nossa simpática Manchester, da nossa simpática cidade catarinense, tão perto da fronteira do nosso estado. E aqui a foto de duas figuras sinistras, né? Esse professor que vos fala e o professor Fernando, né? Nós frequentemente nos encontramos, mesmo em época de pandemia, para bolar estratégias que possam atender melhor às conveniências dos nossos estudantes. Beleza? Então é a equipe de física, como você vê, coesa, um positivo que cresce, que já invade outras cidades além de Curitiba, outros estados, tá? Somos uma grande família e assim queremos nos sentir, que as informações cheguem da mesma forma a todos esses recantos. Então, a todos vocês, muitos dos quais pessoalmente ainda não conheço, espero ter essa oportunidade. O meu forte abraço, até breve.